Olá, turminha! Mais uma vez nessa telinha do Mundo Zenit da plataforma Z21, estamos aqui em uma sequência de aulas falando sobre o tema funções inorgânicas. E na aula de hoje vamos falar do uso de indicadores. Se chegamos até essa aula é porque já passamos por um longo período aí de conhecimento teórico das duas primeiras funções inorgânicas. Quais foram elas? O estudo dos ácidos e o estudo das bases, beleza? Então, turminha, prestem bastante atenção que eu preciso fazer um contexto para fazer com que vocês consigam enxergar e entender a aplicação do uso de indicadores, beleza? Então, vamos lá. O que é uma reação de neutralização? Neutralização vem de quê? Vem de neutralizar. Aprendemos ácidos. Ácidos, de acordo a Arrhenius, são espécies que em meio aquoso libera H+. Logo em seguida, aprendemos sobre bases. São espécies que em meio aquoso libera íons OH-. E quando essas duas espécies entram em contato, uma vai reagir com a outra, uma vai se combinar com a outra porque elas possuem afinidade. Olha, o H+ que é liberado pelo ácido se identifica com o OH- que é liberado pela base, e assim haverá a formação de água. Por isso que chamamos de uma reação de neutralização, beleza? E como outro produto que é formado além da água, é formada a nossa terceira função inorgânica, que é o sal, onde vamos estar falando na nossa próxima aula, no próximo bloco, da função inorgânica sal. Mas o intuito aqui agora é entender que há essa combinação de H+ com H- para a formação de H2O. E à medida com que esse H+ vai se encontrando com esse OH-, à medida que vai entrando em encontro, ou seja, talvez esse encontro seja de imediato, mas talvez não. Talvez eu tenha lá um ácido e aos poucos eu vou colocando a base, não coloco de imediatamente. Eu consigo identificar a presença de determinadas quantidades de H+ ou de OH- por meio de uma espécie chamada de indicadores. O próprio nome já faz você pensar indicadores. Indicadores vai ser algo que vai o quê? Indicar se o meio tem muito H+ ou se o meio tem muito OH-. De que maneira esses indicadores são capazes de mensurar essa quantidade de H+ e essa quantidade de OH-? Esses indicadores é capaz de mensurar por meio da mudança de cor do meio em que ele estiver inserido. E antes mesmo de falar sobre isso, vamos entender que os indicadores, eles são divididos em dois grandes grupos: os indicadores naturais e os indicadores sintéticos. Os indicadores naturais fazem parte de um grupo que apresenta uma substância chamada de antocianinas, que está presente principalmente no repolho roxo, mas que você pode encontrar também, por exemplo, na beterraba, no feijão preto, enfim, vários alimentos que contêm esse grupo denominado de antocianinas. De qualquer forma, o de maior destaque que temos, com certeza alguns de vocês já fizeram esse experimento lá na 8ª série, no primeiro ano, a mudança de cor das substâncias a partir do extrato de repolho roxo. Repolho roxo é o mais utilizado, o mais citado como indicador natural. Para que ele serve? Tem-se um padrão. Se eu faço o extrato de repolho roxo e coloco, por exemplo, em uma Coca-Cola, em um ketchup, em um suco de limão e coloco, por exemplo, na soda cáustica, em produtos de limpeza como detergente, amaciante,
esse extrato de repolho roxo vai mudar a cor da solução. Por quê? Porque ele tem um indicador natural, que é uma substância, que muda de cor a depender da quantidade de H+, e a depender da quantidade de OH-. Essa explicação foi uma explicação mais lógica, mais assim presente. Vamos falar de algo mais químico, entender a química dos indicadores. Nesse cenário, eu vou entrar nos indicadores sintéticos, que são aqueles que são o quê? Feitos, são sintetizados no laboratório. Entre os indicadores sintéticos, o mais famoso de todos eles é a fenolftaleína. Coloquei aqui a fenolftaleína e o vermelho de metila, mas tem também o azul de bromotimol e vários outros. Vamos entender a química por trás dos indicadores. Ao pegar a fenolftaleína, sei que não está um desenho, que fantástico, mas perceba, essa é a estrutura da fenolftaleína quando ela está inserida em um meio ácido. Perceba que ela fica nessa configuração, beleza? Ou seja, em um meio que há uma alta concentração, uma alta quantidade de H+, a fenolftaleína adquire essa estrutura, beleza? Mas perceba o seguinte, que essa estrutura, que também é da fenolftaleína, perceba que há uma mudança na sua configuração. E essa estrutura, a fenolftaleína passa a adquirir quando ela está inserida em um meio básico, em um meio com uma alta concentração de OH-. Perceba, eu estou falando de uma mesma substância, só que ela assume estruturas diferentes, com formação diferente, a depender do meio em que ela encontra-se inserida, se é o meio ácido ou meio básico. E por que ela é considerada um indicador? Porque a depender da configuração estrutural a qual ela se encontra, ela vai promover uma determinada cor no meio. Olha, se a fenolftaleína encontrar-se nessa estrutura, ela vai permitir com que o meio fique incolor. E se a fenolftaleína encontra-se no meio básico, ela vai permitir com que o meio fique rosa. Então, turma, qual é a ideia de indicadores? São substâncias que têm a sua estrutura conformacional alterada a depender das concentrações de H+ e as concentrações de OH-. E essa mudança estrutural promove também uma mudança na cor do meio em que ela se encontra. Então, isso aqui foi uma explicação para a fenolftaleína, mas vale para qualquer indicador ácido-base. E aí, turma, prestem bastante atenção em uma questão. Não vou colocar aqui a questão, mas eu vou escrever aqui, aposta Enem. Uma questão que eu particularmente faço uma aposta para o Enem 2020, beleza? Já caiu uma questão dessa em 1999, exatamente assim. E eu faço a minha aposta em uma possibilidade de cobrar uma questão desse estilo que eu vou discutir para vocês. Cada indicador, turma, perceba, eu estou colocando aqui para vocês, o que eu estou colocando aqui para vocês? Isso aqui.
Isso aqui representa o que chamamos de equilíbrio químico. O indicador encontra-se em equilíbrio no meio em que ele está inserido. E com isso, cada indicador tem o que chamamos de faixa de viragem. Professor, eu tenho que saber dessa faixa de viragem? Não, você tem que saber apenas como analisá-la. Olha, a faixa de viragem da fenolftaleína encontra-se entre 8,2 e 10. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte, turma. Quando a fenolftaleína está inserida em uma solução cujo pH é inferior a 8,2, se o pH em que eu colocar a fenolftaleína é menor do que 8,2, ela vai deixar aquele meio incolor. E se o pH onde eu estou adicionando a fenolftaleína é superior a 10, ela vai deixar o meio rosa. Essa faixa aqui é onde temos um equilíbrio dinâmico. Nessa faixa eu não tenho exatidão de qual cor a fenolftaleína vai ficar. Ela pode ficar um meio termo entre incolor e rosa. Então, por isso que é necessário você entender o significado da faixa de viragem. Vamos fazer isso na prática. Imagine que aqui em vermelho eu tenha uma solução. Beleza? Eu tenho uma solução. Eu não conheço essa solução, não sei o que é isso aqui em vermelho. Aí eu fui e coloquei nessa solução 3 gotinhas de fenolftaleína. Coloquei 3 gotas de fenolftaleína. Sabe o que aconteceu? Essa solução ficou incolor. Com essa mudança de cor, a partir do momento em que ela ficou incolor, qual a afirmação, qual a precisão que você tem? Um indicador não serve para dizer o pH, ele apenas permite uma avaliação. Sabendo que a faixa de viragem da fenolftaleína é entre 8,2 e 10, se ao colocar a fenolftaleína essa solução ficou incolor, significa que essa solução encontra-se em um pH inferior a 8,2. Essa é a afirmação que você pode ter a partir do momento desse comportamento. Elan, eu quero ter uma maior precisão. O que eu posso fazer? Olha, mude o indicador. Faça um teste agora com a mesma solução, mas utilizando um outro indicador. Vamos colocar agora o vermelho de metila. Olha, vermelho de metila. Engoli o D aqui para ir mais rápido. Vermelho de metila. Coloquei 3 gotinhas de vermelho de metila na solução. E essa solução ficou amarela. Adquiriu uma cor amarelo. Sabe o que isso significa? Tendo em mãos essa faixa de viragem aqui para o vermelho de metila, se ficou amarelo, você pode afirmar que o pH dessa solução ele é superior a 6,2. Então, turma, com o uso desses 2 indicadores,
Com a mudança de cor que foi observada e com a faixa de viragem que a questão te forneceu, você pode afirmar que essa solução aqui em análise apresenta um pH superior a 6,2, porque quando colocou vermelho de metila ficou amarelo, e apresenta um pH inferior a 8,2, porque ao colocar fenolftaleína ficou incolor. Isso significa que, com o uso desses dois indicadores, você tem uma noção que essa solução aqui em análise possui um pH nessa faixa entre 6,2 e 8,2. Então, eu não vi isso no ensino médio. Meu Deus, eu só vi fenolftaleína, fica incolor e meio ácido, fica rosa e meio básico. Turma, como eu falei, eu assumo essa responsabilidade. É uma aposta para o Enem. E se eu estou apostando, estou dando minha cara a tapa, e cair na sua prova, sabe o que isso vai acontecer? Tu vai tirar onda, meu irmão. Tu vai tirar onda porque você teve acesso a essa aposta, a essa informação, e tenho certeza que você vai levar a sério. Então, como resumo, o que são indicadores? São substâncias que mudam a sua conformação de acordo com a concentração de H+, e a concentração de OH-. Logo, eu tenho indicadores de origem naturais, por exemplo, que se encontra presente no repolho roxo, e os indicadores de origem sintética, como fenolftaleína e vermelho de metila. Representei a estrutura da fenolftaleína, a mudança conformacional, a mudança estrutural, quando encontra-se no meio ácido em um meio básico. E mostrei que essa mudança de cor visível ao olho humano ocorre em uma certa faixa de viragem. E por meio dessa mudança de cor, você consegue prever mais ou menos qual o pH que se encontra aquela solução que eventualmente está sendo avaliada. No mais, turminha, encontro vocês no próximo bloco, agora no estudo de sais. Um beijo, fique com Deus e até uma próxima.